Olá, está começando o Boletim de Notícias. Hoje sou eu, Sérgio Júnior, que vai te fazer companhia. Muitos consumidores têm sido incomodados com a quantidade de ligações indesejadas de empresas de telemarketing, mas está valendo o código 0303 da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para ajudar a identificar esse tipo de chamada. Acompanhe. A Rayane mostra no celular a quantidade de chamadas de números desconhecidos que ela recebe em um só dia. Cansada de atendentes de telemarketing oferecendo produtos indesejados e em horários inconvenientes, ela conta que não atende mais nenhuma ligação e, por causa disso, quase perdeu uma oportunidade de estágio. Tinha feito a prova e eles ligando e eu não atendi, porque até o DDD 61 de várias ligações, né? Então eu deixo de atender achando que é cobrança, achando que é telemarketing de gente que nem não é meu, no caso a cobrança não é minha, eu deixo de atender por conta disso. O excesso de ligações desse tipo tem incomodado muita gente em todo o país, mas tudo deve mudar a partir desta quinta-feira, quando entra em vigor a nova regra da Agência Nacional de Telecomunicações, que obriga a identificação desse tipo de chamada pelo código 0303. A ideia é que as pessoas reconheçam facilmente esse tipo de telefonema e possam optar por atender, ignorar ou bloquear o número. O identificador foi aprovado pela Anatel no final do ano passado. Inicialmente, a regra vai valer apenas para ligações originadas de telefone celular. No caso de chamadas feitas a partir de linhas fixas, a medida vai valer a partir de junho. As empresas que não se adaptarem à novidade ficam sujeitas ao bloqueio do recurso de numeração. Vamos reorganizar, vamos adaptar, vamos nos reinventar para usar os recursos de numeração de forma consciente, respeite o consumidor. E o glaucoma afeta 800 milhões de pessoas em todo o mundo. E a pandemia pode ter colaborado para o atraso do diagnóstico em muitos pacientes. Doença silenciosa, causada pelo aumento da pressão ocular. Se não tratada, pode levar à cegueira parcial ou total. O glaucoma afeta 80 milhões de pessoas em todo o mundo. Estima-se que metade delas não sabe que tem a doença. Se a gente está falando que essa é uma doença crônica e que eu preciso garantir que ela fique estável, para eu garantir isso, a gente precisa de exames periódicos. A gente avalia a parte anterior do olho, a gente mede a pressão intraocular e a gente examina o fundo do olho. É por essas alterações que pode nos levar à hipótese de um glaucoma ou até a certeza se já tiver num estágio mais avançado. O problema é que a pandemia afastou as pessoas dos consultórios. Um levantamento da Associação Mundial de Glaucoma apontou redução de 1,5 milhão de exames para diagnóstico da doença no Brasil, somente na rede pública. No DF, em 2020, primeiro ano da pandemia, a queda foi de 34%, comparado ao ano anterior. A gente tem um grupo grande de pessoas, na maioria idosos, que não estão fazendo controle e, portanto, podem estar tendo uma piora, uma perda visual que é irreversível por falta desse controle. Além de idosos, mulheres, indígenas e pessoas de minorias étnicas têm mais chances de desenvolver o problema. Diabéticos e quem tem parentes de primeiro grau com glaucoma também tem risco aumentado. O Pedro detectou a doença em 2005, antes de uma cirurgia de miopia. É uma doença, assim, calada, ela não se pronuncia, ela não se manifesta. Tanto que eu fui por um acaso, eu fui fazer uma coisa e descobri a outra. E desde 2005 eu pingo religiosamente todo dia esse colírio. Olha, eu não lembro de ter falhado um dia, porque é um negócio muito sério. Leva à cegueira, né? Então você fica com medo, então você não esquece. O Ministério da Saúde está oferecendo um curso de capacitação para que profissionais do Sistema Único de Saúde, o SUS, atuem no tratamento das pessoas que estão se recuperando das sequelas da Covid. Cerca de 10 mil pessoas devem participar das aulas, que serão online e gratuitas. Maria Rosa teve Covid em 2020. Após 64 dias de internação, deixou o hospital com problemas respiratórios e motores. Após 6 meses de fisioterapia, ela diz estar podendo voltar para a vida normal. Fez 1 ano em agosto que eu saí, né, que eu saí do hospital e olha aqui como é que eu estou hoje. Fisioterapia é tudo.
A situação não foi muito diferente para José Carlos. Ficou internado 7 dias na UTI por causa da Covid, de onde saiu com graves problemas respiratórios. Após um mês na fisioterapia, já vi resultados. O tratamento aqui foi fundamental para mim voltar a algumas atividades que eu não conseguia fazer em relação a cansaço. Sentia muita dificuldade em exercer algumas atividades que hoje eu já consigo facilmente. É muito comum a gente receber paciente aqui que tem medo de voltar a trabalhar, tem medo de voltar à sua vida social, de sair de casa, né? Então, eu vejo até que muitos vêm e quando chega aqui, que eles começam a fazer exercício, que a gente coloca na bicicleta, coloca para fazer exercício, eles pensam, ai, nossa, agora eu já posso fazer isso. Um curso online do Ministério da Saúde vai preparar profissionais do Sistema Único de Saúde, o SUS, para que eles atuem no tratamento de pessoas que tiveram Covid. Esta é a primeira edição do curso. Cerca de 10 mil profissionais para ajudar no tratamento de quem teve Covid-19 e ficou com alguma sequela. Profissionais de várias áreas como médicos, enfermeiros, psicólogos e terapeutas podem se inscrever. Ao longo das aulas é possível compreender as consequências e o impacto dessa doença sobre a saúde do indivíduo, fornecendo informações importantes para promover a sua reabilitação, de forma que a sua vida possa voltar o máximo possível à normalidade, principalmente naqueles que sofreram com sequelas de uma manifestação mais grave da doença. O Alzheimer afeta milhões de pessoas no mundo todo. Entenda na reportagem como a doença afeta o cérebro e saiba se é possível prevenir. Por trás do olhar distante da Dona Helena existe uma doença cruel, o Alzheimer. Há 8 anos, a família percebeu que algo estava errado. No bairro onde a gente morava, ela sempre ia na farmácia, no mercado, ela sempre foi. Aí um dia, uma tarde, a minha irmã encontrou ela na farmácia pedindo por pão. Daí nós estranhamos muito. Juntando todo o histórico, nós falamos, não, precisa ser avaliado, tem alguma coisa errada. O Alzheimer afeta 35 milhões de pessoas no mundo e mais de 1 milhão no Brasil. Essa neurologista explica que a doença surge devido ao acúmulo de proteínas no cérebro. Primeiro começa a acontecer esse acúmulo de proteína beta-amiloide, que vão fazendo os emaranhados, que vão pegando em algumas áreas estratégicas do cérebro. E existe lesão também intracelular, que são os acúmulos de proteína tau. Então, essas lesões a gente consegue ver nos exames, elas vão aumentando a captação ali e ela vai tomando o cérebro. Então, ela começa dessa parte de memória e vai expandindo até pegar quase que o cérebro inteiro. Com o tempo, outras áreas do cérebro são afetadas, como, por exemplo, a linguagem, o pensamento lógico, as emoções e até mesmo funções motoras. Hoje, a Dona Helena depende das filhas para as tarefas mais básicas. A parte mais difícil é a questão até do banheiro, né? Também tem que levar ela, acompanhar, né? Mas a gente vai se revezando, eu e minha irmã, né? A gente se reveza e vamos fazer no dia a dia. A causa do Alzheimer ainda é desconhecida. A mudança de alguns hábitos pode retardar ou inibir o aparecimento da doença. Tudo que melhora a circulação do cérebro, a oxigenação no cérebro, previne a doença. Se a gente quiser prevenir o Alzheimer, exercício físico é fundamental e exercício mental também. Então, às vezes a gente não consegue evitar que a doença apareça, mas se você tem um cérebro que é bem ativo, a gente tem mais sinapse, que são aquelas conexões entre os neurônios. Atividade intelectual, mental, é muito importante. Escolaridade está comprovado que é um fator de risco ou preventivo. O diagnóstico é feito por meio de testes clínicos e exames de imagem. O tratamento envolve o uso de medicamentos e outras terapias. Para essa psicóloga, o mais importante
é o apoio da família. O que o paciente mais precisa é desse apoio e desse carinho da família junto dele. Então, cada vez mais, por conta de perdas de funcionalidade, perda de independência, o paciente vai precisar desse suporte da família e é muito importante que a família se organize para estar com ele, estar presente. É importante que eles se lembrem que mesmo que o familiar não se recorde dele naquele momento, ele continua com seus sentimentos. Então, todo o carinho, todo o amor dispensado para ele naquele momento vai fortalecer o vínculo entre ele e a família. A dona Helena já não lembra das filhas, mas elas não esquecem o que a mãe representa e retribuem o amor que receberam a vida toda. A tua mãe tem Alzheimer? Ela não lembra mais de você. Ela olha para você, ela não sabe mais que eu sou a Josi, mas eu sei que ela é a dona Helena. Eu sei que ela é a minha mãe, que me criou, que fez tudo por mim. Desculpa, ela precisa de amor. E ela retribui esse amor, né? Muito. Nós nunca vamos abandonar a senhora, tá bom? Demonstrar o amor que a senhora sempre nos deu. Estudantes da periferia de Manaus estão conhecendo uma legítima geloteca, uma geladeira recheada de livros que percorre as escolas e ajuda a despertar o interesse pela leitura. Incentivar o hábito da leitura desde a infância e, desta maneira, formar mais leitores dentro das periferias de Manaus. Este é o objetivo do projeto Biblioteca Itinerante. Em um país onde o analfabetismo funcional é imenso, onde as pessoas sabem ler, mas não sabem o que estão lendo, na sua maioria, e em momentos de textos rápidos, de internet, de celulares, onde a leitura ela é pouco fomentada, projetos como esse são de extrema importância, principalmente na periferia. Segundo o idealizador da biblioteca, Celestino Neto, a iniciativa vai fazer toda a diferença na comunidade. Muitas vezes você nunca viu um livro, não tem acesso fácil ao livro, não sabe como chegar. Tem gente que não sabe como chegar numa biblioteca. Aí então o bairro que não tem uma biblioteca, que não tem, a geloteca vai ser fundamental para esse primeiro contato e para quem já tem um contato, para dar continuidade para esse contato. Aos 8 anos de idade, Emily já tem o bom hábito da leitura e está super animada com os próximos livros que vai ler. A gente pode ler, conhecer outras culturas, artes. Eu também gosto muito de ler gibi. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!